Essa gurizadinha tá linda, parabéns. Obrigado. Tem mais uma na barriguinha agora. Tô sabendo, tô sabendo. Pra quando que é? Mais uma. Quarentena, né, Rogério? Enquanto um pega a Covid, o outro faz filho, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tem que aproveitar. É isso aí. Estão entrando mais gente aí, tá? Já estamos com 10 participantes. Eu vou pintar aqui o olho dela de verde. Essa aqui vai ser a cor da minha. Eu deixei sem vídeo para poder continuar tomando meu vinho aqui tranquilo, entendeu? Fica à vontade, fica à vontade. Eu tô só E na aguinha aqui. Só aguinha por enquanto, Rogério? Ó. Não, mas de vez em quando eu dou uma bicadinha também, assim, também não sou de ferro, né? Como um bom italiano, né, Rogério? Com certeza. Mas a galera torceu muito por ti aí, viu? Vocês foram um apoio que me ajudou muito, assim, a turma nossa é maravilhosa. Nós criamos um grupo paralelo aí, sabia? Não sei se te falaram ou não, mas a gente criou um grupo paralelo porque a gente estava muito, muito tenso, muito preocupado mesmo. E até para você não, de repente, a gente colocar alguma coisa que não ia ser legal para ti. Mas a gente estava torcendo muito e acho que foi importante aí para tua recuperação também. E para unir a nossa turma também, assim, né? Isso aí é uma coisa que une muito, né? Exatamente. Já estamos essas com coisas. 11 participantes, tá? Vamos começar, Euler? Mais 1 minuto. Eu vou pedir para ti, se puder, ouvir primeiro o relato do Eurico, assim, deixar ele falar primeiro, depois eu falo um pouco, e aí se houver mais alguém que tenha tido o Covid aí, pode, de repente, também entrar e ter a sua participação e tal. Acho que seria, primeiro, os relatos das doenças, né? Acho que seria interessante a gente falar. Depois a gente começa a entrar com a parte médica um pouco, né? Acho que aí depois a participação e perguntas, né? Sim. Muito bem. Está entrando mais gente aqui. Devagarzinho eles vão entrando. As pessoas estão aprendendo ainda a usar, principalmente fora do nosso círculo, né? As pessoas estão aprendendo a usar essa ferramenta que está se tornando preciosa nesse momento. Então, já estamos em 11, está chegando mais, e eu vou colocando as pessoas, tá? E eu acredito que aí a ideia dessa live lembre-se, o nosso tempo é 40 minutos, por isso que houve aquela inversão lá. Essa versão não é a versão paga, tá? Tá entrando mais gente, e a sala aguenta 100 pessoas, grátis, na versão grátis. E se a gente puder manter esse nosso papo aí nos 35 a 40 minutos, nós já estamos um pouco mais, vai ser perfeito, tá bom? Pode começar, perfeito. Eurico. Aos que estão chegando aí, boa noite. Eu vou desligando o microfone, tá? Depois eu vou abrir o microfone de quem quiser fazer pergunta. Ok. Bacana, Euler. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes, né, para essa live. Para mim isso aqui é uma novidade, não é? Eu sou talvez aqui o mais velho do grupo, então pareço um dinossauro moderno, né? Agora envolvido com a tecnologia. Primeira coisa, Euler, parabenizar você pela iniciativa de justamente trazer isso a público, esse relato. Muitas vezes a gente vê essas coisas em telejornal, mas é uma realidade muito distante de nós. E as pessoas também não sabem direito o que acontece justamente com aqueles que tiveram a experiência de passar, e muitas vezes maus bocados, com o período da doença, né? Falando especificamente dessa questão da doença, a história toda começou no início do mês de maio, onde depois de praticar um esporte que eu sempre pratico, que eu jogo tênis com os meus amigos aqui, coincidente uma noite muito fria, havia caído a temperatura aqui em Sorriso,
E eu já imaginava que eu poderia chegar depois em casa com algum problema de garganta, enfim, um pouquinho talvez de febre, porque suado, com vento frio. E, de fato, isso aconteceu, mas os remédios de casa deram conta do recado. Tanto é que no dia seguinte eu já estava lá jogando de novo, sem problema nenhum. Porém, uns 3 dias depois desse episódio, eu senti um desconforto nas costas. Não tive falta de ar, não tive fadiga, nada, cansaço, assim, enfim. Eu, na verdade, tive apenas um desconforto. Eu fiquei assim incomodado, inclusive não sabia nem distinguir se seria realmente um problema de pulmão ou se seria alguma questão até física, né? Muscular. E resolvi, então, por iniciativa própria, ir ao hospital de campanha, onde lá uma médica me atendeu. Quando ela ouviu o relato de que eu teria ficado com uma ligeira febre e tudo, então ela falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, de cara, eu já vou recomendar aqui para o senhor vai preencher aqui o formulário, de aquela reclusão domiciliar, isolamento domiciliar. Na hora eu até tive uma reação, porque eu falei assim, não, doutora, eu não... A reação da negação, né? Mas eu não sabia. Eu falei assim, olha, não, doutor, eu não estou sentindo nenhum desses sintomas de Covid e a dor de garganta que eu tive e tudo, realmente caiu assim, horrorosamente a temperatura naquela noite em Sorriso. Foi uma coisa atípica e eu estava totalmente suado e eu imaginei que o vento frio, enfim, pudesse provocar aquele tipo de coisa. Mas ela assim mesmo me deu o isolamento, né, domiciliar e já imediatamente emendou com o teste do PCR, que é o que o pessoal popularmente chama do cotonetão, né, do cotonete grande. E 3 dias depois, então, eu fui, como é que se diz, detectado, quer dizer, foi comunicado a mim o resultado do teste como sendo positivo. Bom, minha primeira preocupação, já que a gente tem, eu digo as pessoas leicas, que não fazem parte do meio médico nem científico, a minha primeira preocupação, obviamente, foi o que a gente sabe do alvo de doenças, por exemplo, como Covid, que é o pulmão. Então, eu solicitei a Secretaria de Saúde, quando a pessoa me ligou, você poderia fazer uma espécie de um raio-x, algum tipo de exame no pulmão. E aí, mandaram uma ambulância com o pessoal todo paramentado, dos pés à cabeça, à minha casa. Eles me recolheram, me levaram, então, ao UPA, onde eu fiz um raio-x. Esse raio-x, pelo menos no raio-x, não apareceu absolutamente nada. Fiz um hemograma, teste assim, o exame com resultado muito positivo, muito bacana. Então eu perguntei para o médico, tá, e agora? E ele falou assim, bom, agora o senhor completa o seu isolamento domiciliar dos 14 dias e depois vida que segue. Eu ainda cheguei a comunicar para meus amigos, olha gente, porque eu comuniquei na hora que houve o resultado do Covid, eu imediatamente comuniquei minha rede de amigos. Porque eu tinha tido contato com alguns deles há pouco tempo, poucos dias atrás. Eu achava que era um dever, uma obrigação da minha parte. Houve aquela reação de surpresa, ai meu Deus do céu, aquela coisa toda. E depois que eu comuniquei que, apesar da infecção, eu não estava apresentando nenhum sintoma, ainda fiz brincadeiras a respeito disso. O pessoal também levou na brincadeira e assim a gente foi. Eu fiquei aqui recluso em minha casa até o penúltimo dia. No 13º dia para o 14º dia, eu tive uma falta de ar. Depois é que eu me dei conta, né, que era uma coisa mais ou menos disso, sim. Eu não consegui dormir, eu fiquei literalmente a noite inteira no sofá, né, e da minha sala. E o que acontece? No dia seguinte, eu já fui buscar o hospital de campanha. Ao chegar no hospital de campanha, eu já não conseguia nem mais respirar usando a máscara. Quando a doutora percebeu o problema, ela já imediatamente me mandou para o UPA para eu fazer um novo raio-x. Esse raio-x já deu um certo comprometimento do pulmão. E aí, imediatamente, eles me seguraram no UPA, não me deixaram mais retornar à minha casa e me encaminharam para o Regional de Sinop, por ser uma estrutura que foi remontada agora, né? Houve uma parte lá do hospital que foi reconstruída, foi reformada justamente para o combate ao Covid. Inclusive, realmente, tudo lá é muito novo nessa parte. Bom, então, na minha cabeça, eu me vi numa situação que eu não esperava, uma coisa que eu nunca passei na minha vida. Só para vocês terem uma ideia, o Covid, nesse caso, o que ele provocou foi uma pneumonia, né? Eu nunca tive pneumonia na minha vida, nunca. Então, eu nem sabia como é que era uma pneumonia.
E eu fui encaminhado ao hospital, tá certo? Mas lá, estando lá, e aí infelizmente, eu tenho que colocar isso. Infelizmente, eu digo porque, assim, nós sabemos da luta que está sendo por parte dos profissionais da saúde, que estão ali na linha de frente, combatendo a doença, tratando as pessoas da melhor maneira possível, se colocando em risco, não é? E aqui, o que vai nesse relato, na minha opinião pessoal, é mais uma crítica construtiva. Uma vez lá no hospital, como eu falei, tudo novo, tudo extremamente bem equipado, como é que se diz? No segundo dia, o médico de plantão foi até meu quarto, já era noite, para me informar que minha situação havia piorado. Que, segundo ali, pelo que eu estava analisando no raio-x, havia 50% do pulmão comprometido, dos 2 pulmões, 50%. Um pouquinho mais e eu já estava ali para ser encaminhado, para ser entubado, tá certo? Eu me lembro que, inclusive, lá no hospital, só de levantar da cama, só de sair da cama, eu já tossia 5, 6 vezes seguidas com falta de ar. Era levado para o banheiro, que era um pouco distante do quarto onde eu estava ali colocado, né, alocado, de cadeira de rodas. Tomar banho, teve uma vez que, tomando banho, eu fiquei com falta de ar. Então, eu tive todos aqueles sintomas, aquelas coisas horríveis que a doença provoca. Mas o que realmente mexeu muito comigo nessa semana, e em certo momento até me esqueci do Covid, foi o tratamento dado para mim na questão do isolamento. Assim que eu cheguei lá, eu tive tudo meu recolhido sob a alegação que era fator de, como é que se diz, de infecção, colocando em risco o ambiente do hospital. O meu óculos, o meu relógio, o meu celular, minha chave, minhas roupas, tudo, literalmente tudo foi recolhido e entregue. Uma realidade completamente diferente da que eu sei, pela qual passou as pessoas que eu sei, inclusive o Marlon, que é amigo, irmão aí, e que esteve no 13 internado. Não estou pedindo as mesmas regalias, nem o mesmo luxo, enfim, não estou pedindo que uma estrutura da saúde pública, né, tenha nas suas acomodações, enfim, ali na sua estrutura, algo semelhante ao hospital particular, que tem uma outra proposta. Mas esse esquema de isolamento, ele me desconstruiu por completo. Quem me conhece, já me conhece já há algum tempo, aqui inclusive na cidade, onde eu já moro há 17 anos, sabe da pessoa que eu sou uma pessoa muito firme, hiperativo, sou uma pessoa resiliente, e eu nunca senti tanto medo na minha vida e tanta insegurança quanto nessa semana que eu passei lá no hospital. Porque, assim, eu não tinha contato, ainda houve uma solução paliativa que foi dada, depois que eu conversei com a psicóloga, da assistente social, vim com o celular dela, encapado dentro de um plástico, tá certo? Passado com álcool, enfim. Para que eu fizesse, então, mensagens de áudio para 2 telefones que eu conheci. Então, eu fiz para o meu próprio, que estava com um amigo meu lá em Sinop, que aí eu pedi para ele avisar todo mundo dos meus contatos, e para minha esposa, inclusive também para ela ter conhecimento, e para o meu filho. Mas quando ela foi levar o celular, eu falei assim, engraçado, você vem com o seu celular encapado em plástico aqui para eu falar. Por que o meu não pode ficar aqui comigo, então? Dessa forma, encapado também. Entendeu? Então, ela não soube explicar. Ela não soube explicar, disse que era uma regra do hospital, que não podia ficar, enfim. Então, o que acontece? Houve, assim, um impacto psicológico muito, muito, muito grande. Muito grande. Porque eu me senti... não havia nada... Inclusive, eu percebi algumas coisas naquele contexto que eles desorientam o paciente. Vou dar um exemplo. Quando eu saía, que eu era levado de cadeira de rodas até o banheiro, né? Enfim, eu passava por 2 ambientes, quer dizer, havia um caminho a ser percorrido, né, com essa cadeira de rodas. E eu observava tudo, era a hora que eu saía do quarto. O quarto mais parecia uma prisão. E eu saía do quarto para observar as coisas que estavam à minha volta. Não havia nenhum relógio na parede.
não sei se isso é regra de hospital, tá, doutor? Depois o senhor até esclareça se isso é regra de hospital. Não havia um relógio na parede. Eu não tinha a menor noção de hora do dia. E também a questão de vidro, de ter alguma coisa de vidro, seja na porta, na parede, ou mesmo dentro do banheiro, um espelho. Eu que, inclusive, estava de barba, e aí, claro, com os dias lá no hospital, a barba vai crescendo, enfim. Como é que se diz? Eu fiquei desorientado, literalmente desorientado. E aí isso influencia muito e de forma negativa o seu psicológico, o seu estado de espírito acaba caindo, tá certo? Eu me vi conversando com uma psicóloga chorando, e as pessoas não estão acostumadas a me ver chorando, e eu estava lá com a psicóloga dessa forma, como se diz, aí vieram com essa história do celular, da assistente social e tudo, e era uma coisa assim, eventual, porque ela, por exemplo, chegava agora, eu dava uma mensagem, talvez amanhã de noite ela aparecesse lá no meu quarto com alguma resposta, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Foi assim, a coisa foi tão forte que eu confesso, teve uma hora que eu esqueci do Covid, eu me esqueci da doença e me foquei nisso, entendeu? E aí, como é a reação do ser humano, que é justamente você tentar lutar contra essa questão, eu fui buscar justamente forças, porque a impressão que você tinha, olhando para mim, de fora do quarto, é que eu estava como se fosse uma espécie de estado vegetativo. Eu estava simplesmente deitado numa cama, olhando para as paredes. Sem absolutamente nada que pudesse distrair a minha atenção e fazer as horas passarem. Nada que pudesse levar o meu estado de espírito e me deixasse preparado, inclusive, para aquele desafio que era superar a doença. E assim como até o doutor estava falando das tromboses e tudo, eu também fiquei preso em aparelhos, eu todo dia recebia injeção, né, de anticoagulante, eu tinha um exame que eu não conhecia, né, obviamente os profissionais médicos conhecem, mas eu não conhecia, que é a gasometria, tá certo? Parecida com aquela de você tirar, para quem não conhece, parecida com aquela de você buscar sangue, né? Tirar sangue pela veia, só que diretamente na artéria. E a dor é muito grande. A dor é muito grande. Então, assim, foi uma experiência, foi uma semana, e aí eu tive uma reação boa, respondeu bem, eu respondi bem aos exames. O que os médicos colocaram para mim, que além dos medicamentos, naturalmente, né, do tratamento terapêutico que me foi dado, foi a questão do meu histórico. A gente teve lá uma conversa, uma espécie de uma entrevista quando eu fui internado. Então, assim, não fumar, eu nunca fumei, não beber, porque eu não tenho mesmo o hábito de beber. A minha hipertensão é aquela pequena de 13, 14, então nada agravante. Não ser diabético, apesar de na família ter tido, meu falecido pai chegou a ter derrame por diabetes, mas eu não sou diabético, e ter feito esporte a vida inteira. Isso o médico falou. O senhor não sabia, mas ao fazer esporte, o senhor, na verdade, fez uma grande poupança que o senhor resgatou agora. Tá certo? Então, assim, o que acontece? Uma vez de alta, eu deixei o hospital, obviamente, tudo mudou. Por exemplo, todos os dias lá, eu tive crise de ansiedade, coisa que eu não tenho. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho, nunca tive isso, pois eu cheguei até a ponto de suar e molhar toda a roupa de cama da maca que eu estava lá no meu quarto, de ter que trocar e tomar banho de madrugada. Eu tive que tomar remédio para dormir todos os dias. Todos os dias. Mal eu cheguei em casa, retornando do hospital, não precisou nada disso. Voltei ao normal, aí entrei no processo de recuperação que incluiu uma fisioterapia respiratória. Então, eu estou me tratando com a doutora Jeane de Sá, uma profissional extremamente competente, que atua ali na Vital, e ela, então, fez comigo 10 sessões respiratórias e agora nós estamos fazendo até pilates, que ela incluiu nesse tratamento para ajudar também a fortalecer e também exigir mais do pulmão e assim vai melhorando. Então, você vê, como eu relatei aqui, só de sair da cama eu já tinha as reações normais da doença. Hoje eu consigo fazer pedaladas e caminhadas pela cidade de 4 horas e não sinto absolutamente nada. Então, eu acredito, já fiz, inclusive eu estive com a doutora Simone Oliveira, que é uma pneu muito conhecida aqui na cidade, uma pneumologista,
levei minha tomo, ela identificou um pontinho pequeno em cada pulmão, bem pequenininho, que ela falou que não sabe dizer, nem o próprio médico radiologista soube dizer no laudo, se já seria uma cicatriz, que é aquela parte do pulmão que cola, ou se seria um resquício de secreção. Mas, enfim, eu estou aí, em plena recuperação, retomando a vida, não é? Graças a Deus com uma saúde, né, que me permita. Obviamente, de vez em quando eu sinto um incômodo aqui, alguma coisa, mas esse é um processo natural que, segundo a médica, ainda vai levar um certo tempo. Faço exercício, eu comprei um aparelhinho chamado Respiron, que eu tenho aqui em casa para fazer exercício respiratório. Então, assim, se eu fosse resumir aqui para vocês, terminando aqui a minha parte, esse relato, eu digo assim, você fica numa incógnita. No dia que eu cheguei no hospital, era meia-noite em Sinop. No dia que eu fui internado, era meia-noite quando eu cheguei. Me levaram daqui de ambulância, né, de Sorriso. Duas perguntas acontecem para você numa situação como essa. Quando eu tomei banho, aí já estava instalado no quarto, deitado na minha cama, pronto para dormir, duas perguntas vieram à minha cabeça. Uma, isso é uma doença, né, grave, eu fui detectado com ela, uma experiência que eu nunca passei na minha vida. Vai piorar? E a segunda pergunta, por quanto tempo eu vou ficar aqui? Tá certo? Então, assim, para vocês terem uma ideia da dimensão do que foi essa experiência lá, com 4 dias que eu estava lá, deu entrada eu não sabia, eu ouvi a conversa entre as enfermeiras. Um empresário conhecido lá em Sinop deu entrada lá, na mesma ala que eu, para ficar num outro quarto. Ele tinha acabado de dar entrada, ou seja, ele não estava no hospital, como eu, que já vinha de alguns dias. Ele tinha acabado de entrar, ele foi amarrado na cama e tiveram que dar remédio para ele, para que ele pudesse se acalmar, porque ele percebeu, já de antemão, o esquema que ia ser. Extremamente também hiperativo e tudo, e ele não parava de falar, deram remédio, ele não parava de falar. Então, assim, é um choque para quem tem essa vida mais ativa, tá certo? Tinha uma senhora do meu lado, de muita idade mesmo, nos meus cálculos mais de 70 anos, talvez, e ela passava o dia inteiro dormindo. Então, para ela, esse drama, de repente, não foi nessa magnitude, entendeu? Mas a maioria das pessoas não vão reagir como essa senhora. Não vão reagir. Foi uma dificuldade que enfrentei a ponto de ter de esquecer a doença. Por exemplo, eu já tive um problema de hospital, assim, de acidente na minha vida, 15 anos atrás, quase tive aqui a mão direita amputada, tive traumatismo craniano, um acidente de carro, e eu passei 1 mês no hospital, inclusive 3 cirurgias, uma plástica. O tempo todo pensando na mão, no traumatismo, na minha recuperação. E era aqui no Hospital Regional de Sorriso, mas era uma outra situação, não era pandemia. Então, eu tinha contatos, eu recebia visitas e tudo. Então, essa questão do isolamento precisa ser revista, no meu entender. Porque foi uma coisa assim que a gente sabe que uma vez que o estado de espírito está fora do seu ponto de equilíbrio, tá certo? Você está descompensado nessa questão, o que acontece? Nem a vacina do Covid vai adiantar. Enquanto se você estiver no estado espiritual, aqui eu estou falando assim, né? Só para vocês entenderem, com o estado de espírito realmente elevado, seu psicológico lá em cima, até a aspirina cura o Covid, porque tudo ajuda, entendeu? Então eu senti essa dificuldade muito grande. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Rogério, do que foi a minha experiência. Não sei se a dele, acredito que tenha sido diferente, até porque também ficou num ambiente hospitalar diferente. Enfim, e eu questionei, só para terminar, eu questionava às vezes os médicos, eu falava. Teve um rapaz que estava lá internado, pediu a Bíblia para passar o tempo. Teve que passar por uma reunião médica para saber se dava uma Bíblia para ele ler. Então, assim, existe o medo? Existe. Porque a gente percebe como leigo, não fazendo parte da classe médica e nem fazendo parte do corpo de profissionais científicos, aí pelo mundo, não só pelo Brasil, é de que, como é que fala? Estamos no processo de tentativa e erro. Estamos no processo de tentativa e erro. O mesmo processo, por exemplo, que a fisioterapeuta adotou comigo. Porque era para ser feito uma toma, estava
na guia, né, lá do UPA, quando eu chegasse no hospital fazer uma tomo, e quando eu cheguei lá e vieram com a raio-x, eu perguntei, mas vem cá, havia na guia para você ser feito uma tomo aqui no hospital. E eles falaram assim, não, o senhor não precisa de tomo, porque o senhor já está com Covid. Eu falei, ué, mas a tomo é justamente para saber como eu estou com Covid. Não é para saber se eu tenho Covid ou não. Não é? Então, por exemplo, isso foi uma coisa que a doutora Simone colocou, ela falou, poxa, eu gostaria de ter a tomo lá do hospital, quando o senhor entrou, para eu poder comparar. Entendeu? Agora nós vamos ter eu fiz uma consulta com ela dia 12, agora nesse mês, dia 12 de julho eu vou fazer novamente e vou tirar uma tomo para ela poder ter comparação dessa primeira que eu fiz e essa próxima agora. Então, assim, resumindo, é uma experiência difícil com doença? É para você ficar, é para criar receios, é para criar medos, uma certa ansiedade? Naturalmente, isso é normal, tá certo? É uma coisa nova, né? Vírus, enfim, essa coisa assim. Mas uma coisa da qual eu não vou me esquecer foi justamente esse tratamento de isolamento que eu recebi. Obrigado, professor Eurico. Eu lembro. Doutor Toniolo, essa ferramenta aqui ela é minha problemática. Eu estou percebendo aqui, ele já está dando uns 40 minutos quase, nós vamos ter aí uns 10 minutos. Se por acaso cair, eu vou ter que renovar o ID, tá? Mas acredito que se a gente perder a conexão, eu vou passar nos grupos do WhatsApp de novo tudo, novo ID, rapidinho, para que a gente possa continuar. Ou então a gente pode depois marcar mais para frente uma outra para que a gente possa discorrer mais sobre esse assunto, que é muito importante. Nós vimos aí a visão do professor Eurico e agora nós vamos ver a sua visão. Se cair, eu renovo o ID e todo mundo passa novamente nos WhatsApp, tá? Para poder a gente reabrir a sala. Ok. Bom, boa noite. Não sei se todos estão me assistindo, me enxergando, estão me visualizando aí, não? Ok, meu nome é Rogério Toniolo, sou médico oftalmologista, eu vou falar como paciente, vou falar também um pouco sobre como médico, então, assim, se houver algumas perguntas, se eu puder ajudar, assim, esclarecer, eu estou à disposição. Bom, eu tive como paciente, assim, agora, falando antes um pouquinho só, eu gostaria de comentar sobre o que o Eurico acabou de falar. Eurico, acho que tu deveria fazer uma carta ao diretor clínico do hospital de campanha que tu estivesse internado, o hospital de referência que tu estivesse internado em Sinop, como paciente, e relatasse o que tu viveste, sim, e esse procedimento, esse protocolo de isolamento total, onde o paciente perde a conectividade, a gente vive num mundo conectado, isso realmente psicologicamente afeta o paciente. Eu vivi duas realidades. Eu fui internado inicialmente no Hospital de Nova Mutum, eu resido em Nova Mutum, Mato Grosso, e lá não há uma ala hospitalar, a parte de leitos hospitalares lá, sim, a hotelaria do Hospital de Nova Mutum não tem, eu tenho Unimed, mas não tem uma divisão específica para pessoas que estavam internadas com suspeita de Covid. Logo que eu fui internado ainda não tinha confirmação, mas já tinha tomografia já com manchas em vidro fosco, que é o padrão de pneumonia viral. Então, assim, eu fui internado numa ala SUS. Então, eu vivi a situação de ser internado numa ala SUS, onde eu fiquei num quarto com mais outras 3 pessoas, e é um ambiente com um banheiro só, um ambiente difícil, mas de maneira alguma, nem no hospital de Nova Mutum, onde eu estive nessa ala, não me tiraram o celular, havia uma televisãozinha, e onde depois eu fui transferido para o hospital em Sorriso, não me tiraram o celular, e havia uma televisão no meu quarto individual. Então, assim, isso aí psicologicamente realmente afeta a pessoa. A pessoa, ela perde realmente a referência de tudo, e isso, tu não ter o contato com teus familiares, tu não pode receber visita, e isso eu acho correto.
assim, mas o não ter o contato visual com as pessoas que a gente ama, assim, por videoconferência ou por ligação, isso realmente faz mal para a nossa alma. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente deve refletir, e eu sugiro que você faça uma carta ao diretor clínico relatando isso. O vídeo está travado, eu estou vendo aqui o Euler, uma foto parada, assim, vocês estão me assistindo normal, Euler? Tá sim. Estou assistindo Travou normal. aqui a gravação. Normal, tá. Agora eu vou falar sobre... normal. Tá. Quer tecer alguma consideração, Eurico, assim, com relação ao que eu falei? Não. Eu vou adotar a sua sugestão, doutor Rogério. Eu vou justamente entrar em contato e sempre com a ideia, a gente agora precisa somar. Críticas são sempre algo positivo, mas a gente precisa somar. E é o que eu vou fazer. Eu vou justamente entrar em contato com o diretor do Hospital Regional de Sinop e comunicar justamente isso, numa tentativa de ver como se pode aprimorar esse procedimento, né? Porque, como você mesmo bem frisou, você ficar sem contato com aqueles que você ama é uma coisa extremamente complicada na vida de qualquer ser humano. Isso aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha doença, então, em si. Eu como paciente. Eu faço CrossFit já há alguns anos, então a gente tem atividade física regular. Só abrindo um parênteses, e como o Euler falou, esse aplicativo ele permite uma gravação de videoaulas em conferência por 45 minutos. É provável que vá cair a conexão de todos, será mandado um novo ID a todos que estão assistindo.